Mas existe um terceiro tipo de fraqueza, que é a fraqueza moral. E esta é tão prejudicial e tão nociva quanto a fraqueza mental e a fraqueza emocional. Se a fraqueza mental gera em nós o desejo de acabar com a nossa vida, se a fraqueza emocional gera em nós o desejo de morrer, a fraqueza moral, que está intimamente ligada à tentação que nós sofremos, gera em nós o desejo de abandonar o nosso compromisso com Deus. Quando somos tentados, moralmente falando, o desejo que Satanás tem quando lança sobre nós esta sua arma é tentar nos afastar de Deus. E escute, olha aqui para mim um pouco. Tentação é uma realidade na nossa vida. Não há uma só pessoa que não seja tentada. O diabo sabe qual é o seu ponto fraco, e ele vai trabalhar exatamente nesta área. Ele sabe que você, antes de ter a Cristo, você era muito dado a bebidas alcoólicas. E quando você começar a enfrentar alguns momentos de decepção na sua vida, ele vai proporcionar oportunidades para que você volte a praticar o mesmo hábito que você tinha antes de aceitar a Cristo. Satanás sabe que antes de você ter assumido um compromisso com ele, você era um viciado. E ele sabe qual é o vício que você tinha. E no momento da pressão, quando você se sentir desestabilizado, desequilibrado emocionalmente, ele vai colocar diante de você a oportunidade para você praticar os mesmos hábitos que você tinha antes que você aceitasse a Cristo. E existem pessoas que não conseguem suportar, e eles voltam a praticar o mesmo erro. Eu conversei com um irmão há um tempo atrás. Esse irmão é um irmão muito abastado, muito abençoado. Ele foi caminhoneiro durante muitos anos. E ele disse que, como caminhoneiro, ele ficava muito tempo fora de casa. E ele tinha o hábito, quando ficava longe de casa, ele não era crente, de frequentar prostíbulos, casas de prostituição. Mas agora ele é um crente, é obreiro da igreja. E ele diz: pastor, esses dias eu enfrentei um problema muito sério. Tive que ir a Belo Horizonte. E quando fui a Belo Horizonte para resolver o meu problema, estava passando uma fase muito difícil. Eu tive que ficar alguns dias hospedado em Belo Horizonte. E numa noite, eu saí do hotel para andar um pouquinho, para espairecer um pouco. Eu estava sozinho, com muitos problemas. E de repente me vi numa rua que não é o lugar onde pessoas normais frequentam. É uma rua onde há muitas casas de prostituição. E de repente, pastor, eu me vi andando por aquelas ruas. E de repente uma placa de uma casa me chamou a atenção. E quando eu vi, eu estava parado na entrada daquela casa de prostituição. E eu estava parado lá olhando, lembrando que num passado distante era aquele lugar que eu frequentava. E quando eu estava parado, de repente o Espírito de Deus veio sobre a minha vida e me deu um empurrão, como que me acordando de um sono que eu estava vivendo. E eu abri os olhos e disse: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Este não é o meu lugar, Senhor. O Senhor já me tirou daqui. E ele diz: pastor, eu fiquei completamente descontrolado, saí correndo. Só depois que eu cheguei no hotel que eu fui pensar que a polícia poderia ter me interceptado, porque veio um homem da minha idade correndo neste lugar às 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite. Poderia me confundir com um bandido, com uma pessoa perigosa, mas eu não quis nem saber. Eu saí correndo, entrei no hotel, cheguei com a língua de fora, entrei no quarto, dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, asperge sobre mim o sangue de Jesus Cristo, teu filho.
Satanás não vai voltar a me dominar. Escute aqui, meu irmão, Satanás já te tirou de lá, meu irmão. A vida miserável que você vivia, o Senhor já te arrancou de lá. Satanás quis te escravizar, mas o Senhor te arrancou daquela vida miserável. Hoje você é servo de Deus, hoje você é sacerdócio real. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Satanás não vai te subestimar de novo. Mas quem é que não sofre essa tentação? Quem é que não é tentado a praticar o que fazia antes de ter a Cristo? A palavra de Deus é muito clara, quando nos diz, na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 4, o verso 15, diz o seguinte, os versos anteriores àquele que nós lemos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Há uma outra versão que diz que nós não temos um sacerdote que não possa nos ajudar no momento da tentação, porque ele foi alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. E sabe o que eu quero que você entenda nesta tarde? Escute bem. A função do pecado é exercer domínio sobre a nossa vida. Quando você lê lá no livro do Gênesis, a história do primeiro homicídio da história, Deus chama Caim, e antes dele destruir, assassinar o seu irmão, lá no capítulo 4 e verso 6 de Gênesis, o Senhor chama Caim e diz: Caim, diga uma coisa, se você fizer o bem, porventura não será aceito? Se você agir de maneira digna, porventura não haverá aceitação para ti? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Sabe o que o Senhor queria dizer? É só você pensar em colocar o pé para fora da porta de casa, que o pecado já está te ameaçando. Mas você terá autoridade para dominá-lo. Ele não poderá te conquistar. Depende só de você. Se você agir, se você praticar o bem, haverá aceitação para você. O pecado não conseguirá te conquistar, mas você irá dominá-lo. Então olha aqui, ninguém tem argumento convincente diante de Deus para dizer que tropeçou ou que fracassou porque não foi capaz de suportar a tentação. Porque a capacidade de suportar não é sua, ela é dada por Deus, mas o desejo de suportar é seu. Você, com as suas próprias forças, não vai conseguir suportar a tentação, mas você tem que ter desejo de suportá-la. Ah, irmãos, é uma coisa interessante, parece um contrassenso, mas em questões espirituais, por mais incrível que pareça, a confirmação da nossa vitória está intimamente ligada a um advérbio de negação. É quando você diz não que as coisas acontecem positivamente. Se você abrir aí a sua Bíblia, na carta escrita a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando